Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. Nesse vídeo hoje, a gente vai conversar sobre o tema da redação do Enem 2023. Acabou de sair fresquinho, então bora lá! Bom, antes de eu começar aqui a conversar sobre, eu já queria pedir desculpa pela voz, né? Curitiba, temperatura meio estranha, enfim, acaba fazendo umas coisas com a gente. E a segunda coisa que eu quero contar pra vocês é que eu não tô sozinha no vídeo de hoje. Vem cá, temos um convidado ilustríssimo. Olá. Professor Leonardo Lima, de História. Isso aí. Chamei ele pra gente conversar sobre o repertório que nós poderíamos mobilizar nessa redação, certo? Então, no primeiro momento, a gente conversa sobre a estrutura do texto. E aí, quando vier para a parte do repertório, eu chamo você de novo, fechou? Tá bom, até já. Vamos lá, pessoal. Claro que seria muito melhor a gente conversar sobre essa proposta se eu já tivesse em mão os textos motivadores. Acontece que demora muito para vocês poderem sair com a prova, né? Só tá liberado sair com um caderno de questões a partir das 6h30 da tarde. E agora eu tô gravando aqui, recém o INEP liberou o tema, 2 e pouquinho. Então, eu vou falar sobre o tema mesmo e depois a gente pode conversar nos comentários, por exemplo, em relação aos textos motivadores, beleza? Bom, vamos lá. O tema desse ano foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Aqui nós temos alguns pontos importantes que a gente não pode negligenciar. Primeiro, por exemplo, a questão dos desafios. Desafios é uma chave, um sinônimo para argumentos. Então ele quer que teus argumentos sejam os desafios. Quando ele fala enfrentamento, enfrentamento é a proposta de intervenção. Então ele já deixou claro que ele quer 2 argumentos, a gente já sabe, né, com uma proposta de intervenção final para, daí o tema, invisibilidade do trabalho de cuidado realizado especificamente pela mulher. Então você tem o eixo ali, invisibilidade do trabalho de cuidado e especificamente em relação à mulher. Como que a gente sabe que ele foca na mulher, né? Não é um trabalho exclusivamente feminino, né? Obviamente existem outras pessoas que se ocupam desse trabalho de cuidado que não necessariamente são mulheres, mas nesse tema ele já tá fechando o nosso olhar para a questão feminina. Tá? Então, uma proposta bem padrão Enem mesmo, não tem nenhuma diferença, ou, nossa, que surpreendente, não. Tem os argumentos, tem a chave para a proposta, um problema social, todo o tema do Enem, desde 1998, quando surgiu o primeiro Enem, é um problema social. E o eixo mulher não é a primeira vez que é cobrado. Em 2015, o Enem cobrou sobre a violência sofrida pelas mulheres no Brasil. Né? Então agora ele foca num outro olhar, que é a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado. Qual seria a tese? Lembra que a tese a gente reaproveita o maior número possível de palavras do tema, então ficaria como a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil é um grave problema social que precisa de solução, certo? Então a tese vai ficar mais ou menos assim, ó. Bom, basicamente, então, a tese, a gente reaproveita as principais palavras do tema e problematiza, né? Coloca ali a necessidade de combater, a necessidade de solução, tá aqui a tese. Aí, a questão dos argumentos. Lembra que grande parte dos argumentos a gente tira de ideia a partir dos textos motivadores. Eu acredito que tenha no mínimo 3 textos na prova de vocês. Eu acredito que um texto explique o que é trabalho de cuidado. Um outro texto explique, por exemplo, diferença salarial, e um outro texto explique sobre a mulher se profissionalizando na sociedade. Acredito, né? Acredito. Porque os textos normalmente eles vêm para contribuir para a discussão do tema, né? Então, provavelmente, vocês vão ter esse tipo de suporte aí na prova. Olhando para os textos motivadores, vocês tiram ideia, mas não é o limitador. Ideia para os argumentos. Então, eu queria chamar o Léo para ajudar aqui essa discussão. Muito bem, vamos lá então. A gente vai falar sobre a invisibilidade. Invisibilidade é o quê? É quando alguma coisa muito importante que acontece não é valorizada, não é que seja invisível. Todo mundo vê, óbvio, né? Que no Brasil, principalmente, né? A gente está falando de Brasil, a maior parte do trabalho de cuidado é feito por mulheres.
Todo mundo sabe disso. Mas a questão da invisibilização se refere a uma noção de pouca valorização desse trabalho. Então, muitas vezes o trabalho de cuidado que as mulheres fazem em relação a crianças, em relação a idosos, em relação a pessoas com necessidades especiais ou coisa parecida, esse trabalho não é valorizado. É o popular trabalho em casa, ou só o marido trabalha e a mulher fica em casa, ou coisa do gênero. A primeira coisa que me vem à cabeça é uma noção que nós temos, uma noção cultural que nós temos no Brasil, reforçada principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com aquele estilo de vida do American Way of Life, que nós importamos dos Estados Unidos. Então, nesse modelo de pensamento, o homem é o provedor da casa, é ele quem trabalha, e a mulher apenas cuida da casa, lava a louça, faz comida, etc., grava aula para o YouTube e não faz mais nada. Então, a mulher teoricamente não trabalharia, né? A invisibilização aí estaria presente nessa forma de encarar esse trabalho fundamental para a sociedade. É um trabalho de cuidado, portanto, que normalmente acaba acontecendo junto com trabalhos domésticos, igualmente invisibilizados e tal. E legal até que na fala do Léo, ele usou como sinônimo, né? E vocês super podem usar na redação de vocês, sem problema algum. A invisibilidade ser tratada como sinônimo para desvalorização. Sem problemas. Se você falou então do eixo cultural, então o nosso primeiro argumento pode ser em relação a uma questão cultural. O primeiro desafio dessa invisibilidade, primeiro desafio que potencializa a invisibilidade do trabalho de cuidado deve ser o aspecto cultural. Então, se os alunos colocarem isso no texto, eles podem desenvolver tranquilamente, né? Agora, eu vou colocar aqui então, registrar o primeiro argumento. Tá, eu vou sair, já vou. E daí eu já chamo você de novo. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro desafio, né, dessa invisibilidade vai ser justamente o aspecto cultural que o Léo comentou. Então, olha ali, ó. Então, primeiro argumento, há uma cultura, eixo cultural aqui, né, social de desvalorização do trabalho feminino. Então, Léo, vem cá, só pra gente reorganizar, então. Eu podia colocar como argumento cultura, e daí eu legitimava esse argumento de que a mulher foi historicamente desvalorizada com... Em toda a sociedade ocidental, claro, mas no Brasil, historicamente, muito mais depois da influência do American Way of Life, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. E daí trazia esse repertório, lembra que toda vez que traz repertório, né, na próxima frase tem que vir para o Brasil, e hoje qual que é a relação? Essa mesma dinâmica do American Way of Life, ela se sustenta ainda hoje, né? Claro que com algumas diferenças, mas ainda é possível observá-la. Você vê muito forte isso na cultura. É por isso que existe um trabalho tão forte no sentido de libertação, no sentido de valorização das mulheres, toda a questão do feminismo. Se ele existe, ele é tão combatível porque ele é muito necessário na cultura. Ou seja, isso que é combatido ainda é muito forte, especialmente na cultura brasileira. Principalmente quando a mulher está no ambiente doméstico. O trabalho de cuidado não é realizado só no ambiente doméstico, mas no ambiente profissional, essa questão da invisibilidade tende a ser um pouco menor, porque aí estamos falando de profissionais. Mas no ambiente doméstico, daí entra toda essa questão de família, modelos de família e etc. Certo. Então, o aspecto histórico comprova uma questão de desvalorização cultural. E o segundo desafio, qual seria o que a gente pode pensar como o segundo desafio para a invisibilidade desse trabalho de cuidado? A gente pode falar de uma pouca vontade histórica dos governos, a gente pode falar de uma má vontade com o tema, a gente tem inclusive grupos de pressão política para evitar o avanço desse tipo de coisa, para evitar que as mulheres cada vez mais tenham acesso a salários iguais aos homens, né? A gente teve recentemente uma votação, né, em 2023, a gente teve uma votação no Congresso Nacional se era ou não para equiparar os salários de homens e mulheres por força de lei, e muita gente votou que não. Então esse tipo de questão em todas as esferas governamentais também é um empecilho, é um desafio grande. Até não só na questão salarial, mas, por exemplo, a segurança de trabalho, né? Fundo de garantia, seguro-desemprego, aposentadoria. E se você for falar da questão da mulher especificamente, tem a questão dos direitos, por exemplo, da licença maternidade, né? Ou de proteção com relação a assédio no trabalho, coisa parecida. Então, essa falta de vontade política muito forte no Brasil também é um grande desafio da invisibilidade ou da invisibilização, né, do trabalho da mulher, né, trabalho de cuidado realizado pelas mulheres.
Então essa pouca vontade a gente chama, já está acostumado a chamar na redação, de negligência governamental. Tá, então, chegou a hora de eu saber, então. Vou registrar aqui o segundo argumento. Então, o segundo argumento vai girar, né, em torno dessa negligência governamental, que normalmente é um eixo que a gente discute muito na redação do Enem. Então, Léo, vem cá. Negligência governamental em relação ao trabalho feminino. Dava para sustentar também até, né, naqueles repertórios que os alunos costumam usar muito, da Declaração Universal, da Constituição, dava, né? Porque geralmente essas cartas, esses documentos que falam de direitos humanos, justamente falam de direitos humanos e não de direitos masculinos. Então, teoricamente, a mulher já teria direito a não ser invisibilizada. E isso não está ocorrendo, né? Quando a gente confronta com a realidade. A gente tem dados, por exemplo, de diferença salarial gritante, sem falar de outros dados. Então, dá para falar assim. E daí até essa informação que você trouxe da votação em 2023 em relação à diferença salarial entre homens e mulheres, dava para trazer ou como repertório legitimado também, ou como um exemplo de que esses direitos máximos não têm sido garantidos, né? Porque a simples discussão desse assunto numa casa de leis, como o Congresso Nacional, ela já expõe a invisibilidade. Eu queria dizer que os alunos e alunas que olharam ali trabalho de cuidado e não tinham noção do que era isso, isso já mostra justamente a invisibilização desse trabalho. Muita gente nunca ouviu falar desse tipo de coisa. Eu acho que na prova talvez esteja uma diferença lá do que é o trabalho doméstico, do trabalho de cuidado e tal, né? Isso ajuda um pouco mais a desenvolver o texto e deixar claro que você pode estar falando tanto um trabalho que até então não era profissionalizado e que passou a ser, né? Sim. Agora vem a proposta de intervenção e eu vou sair de novo. E aí da proposta de intervenção, gente, veja, tem que resolver tanto um eixo de cultura quanto um eixo de negligência governamental. Provavelmente, veja, nesse tipo de estrutura de texto, é difícil você pensar em duas propostas, uma para cada argumento, né? Eu acho que seria super produtivo colocar uma proposta que já pudesse resolver os dois. Porque uma proposta bem feita, ela trabalharia tanto com a construção de um novo paradigma cultural, uma nova ideia sobre o papel da mulher na sociedade, especialmente em relação à mulher e trabalho. E além disso, você, envolvendo esferas governamentais, você garantiria esse tipo de esforço de maneira efetiva, né? Então, vou chamar o Léo de novo. Vamos pensar juntos aqui, Léo. A gente agora tem que pensar, né, numa solução justamente que garanta a valorização ou a visibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil. Tá, então a gente tem que pensar nos dois aspectos desse trabalho. O trabalho que é realizado em ambiente profissional, trabalho de cuidado, realizado especificamente por mulheres, e o trabalho de cuidado que é realizado no ambiente doméstico. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho, ele poderia articular reuniões com entidades defensoras dos direitos das mulheres para formular políticas mais eficientes, que trabalhem no sentido da maior fiscalização e maior valorização desse trabalho onde ele é profissionalizado. E daí você está falando de trabalho formal, né? Formal, trabalho de cuidadores e trabalho de cuidadoras. Né? Também existem cuidadores, mas o nosso eixo aqui é a mulher. E quando você fala de ambiente doméstico, você fala de família e tal, uma articulação desse trabalho do Ministério do Trabalho com o Ministério das Mulheres, que foi recriado em 2022 especificamente para cuidar desse tipo de assunto. Então aí a gente já está falando especificamente de atitudes no sentido de valorizar, de criar a valorização, criar, aumentar, proporcionar, né, elementos para que se favoreça essa cultura da valorização do trabalho feminino como cuidadora também no ambiente doméstico. Então, pensando nos elementos, a gente podia, como agente, separar o Ministério do Trabalho e, né, em conjunto com o Ministério das Mulheres. Mas e se o aluno trouxe o Ministério da Cidadania ou o Ministério dos Direitos Humanos? Ministério da Justiça. É possível. Todos eles vão trabalhar para garantir exatamente os direitos. Poder Legislativo, né? Sim. Não tem problema. Essa é uma sugestão nossa, tá? Então, uma articulação entre o Ministério do Trabalho e o Ministério das Mulheres. Daí, podia detalhar esses agentes, né? Importantes esferas sociais responsáveis pela manutenção dos direitos, pela fiscalização do cumprimento
cumprimento da lei, etc. Daí só coloca, né, dos direitos trabalhistas e manutenção da valorização feminina, respectivamente, né, porque são dois agentes, por meio do quê? Os dois juntam por meio da criação de comissões, por meio da forças-tarefa, que fizessem um esforço concentrado nesse sentido. Por meio do desenvolvimento de políticas públicas, né, de ação. Isso. Aí até podia trazer mais informação, né, envolvendo representantes de diferentes entidades do setor. Que representem o interesse feminino na sociedade, né? Como um todo, sim. E daí, então, agente, detalhamento, ação, desenvolver políticas públicas por meio de comissões, articulação com diferentes profissionais e o afim de... Aí resolve os nossos dois argumentos, né? E como é que resolve os dois argumentos, né? Então, primeiro, resolver ali essa cultura social que existe. Não é que resolve... geralmente se pavimenta o caminho para que as mudanças aconteçam de forma mais fácil na sociedade. Daí, falando isso de uma maneira mais denotativa no texto, a gente podia colocar, por exemplo, no desenvolvimento de um novo paradigma social. História é tudo conotativo. E aqui da negligência governamental, aí você garante uma atividade efetiva, né, do Estado. Muito bem. Então tá, então deixa eu escrever isso que a gente falou. Já te chamo de novo, peraí. Saindo. Então a proposta vai ficar, né, que como agente, então, para tanto o Ministério das Mulheres, em conjunto com o Ministério do Trabalho, daí detalhava, né, importantes esferas governamentais responsáveis pela manutenção dos direitos femininos e trabalhistas, respectivamente. Ação, desenvolvam políticas públicas, modo, por meio de reuniões com entidades representativas, resultado esperado, a fim de garantir um novo paradigma social no aspecto da cultura e a efetividade governamental para combater essa negligência, né, que seria o nosso argumento 2. Então tá aqui essa estrutura de texto. Só a gente não conversou, e aí eu quero chamar o Léo de novo, o que o aluno podia será pensar em relação a repertório temático para começar o texto? Bom, quando a gente vai falar sobre isso, já que nós estamos falando de invisibilização, desvalorização, poderia citar, por exemplo, a enorme comoção que tomou conta das redes sociais a cada novo filme da Marvel, ou filmes onde as mulheres tiveram papéis de protagonismo, filme da Capitã Marvel, por exemplo, ou então filmes como Os Vingadores, onde as mulheres também têm protagonismo durante as tramas e que o quanto isso incomoda vários setores da sociedade. Como você tem, por exemplo, a ascensão de um movimento chamado Red Pill, que busca desvalorizar as mulheres, dizendo que o lugar da mulher é sagrado, etc. É um pensamento bem antigo revestido de coisa nova. Podia citar até obra literária, né? Por exemplo, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que vai falar da condição feminina, de desvalorização no aspecto social, né? Então acho que é isso, isso. Agradeço muitíssimo sua colaboração aqui, né, para os nossos repertórios. Imagina, eu espero ter ajudado, gente. Lembrando que tudo isso daqui, como sempre, é um exercício de raciocínio. Não quer dizer que a gente vai resolver os problemas da humanidade na redação, mas aprender a pensar desse jeito aí é interessante. Fechou. Então, obrigada. Tchau. Então, pessoal, é isso, tá? Nessa redação, a gente já tinha ali a ideia de 2 desafios, 2 problemas de ordem cultural, de negligência governamental. Vocês já estão mais que acostumados com esse tipo de argumento. Proposta de intervenção aqui, a gente criou uma possibilidade para vocês, certo? Agora é ver se nos textos motivadores eles focaram só no aspecto profissional ou então também falaram do aspecto doméstico dessa desvalorização da mulher no eixo trabalho, certo? Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Felicíssima com esse tema do Enem. Eles realmente levaram aí a sério a questão do problema social e deram luz, deram visibilidade para um tema que precisa ser conversado. O papel da mulher na sociedade e ainda focado ali no trabalho de cuidado, certo? Um grande beijo. A gente continua por aqui. Até mais. Tchauzinho.